Olá, meus queridos. Então, hoje nós vamos construir o nosso vulcão. Então, lembrando que esta aula faz parte da atividade que está no nosso cronograma do segundo bimestre e é a nossa aula prática de construção de um vulcão. Lembrando também que esse vulcão faz parte do estudo da geosfera. Então, nós estudamos todas as camadas internas da Terra, sabendo que o magma está dentro do manto, onde tem movimentos de convecção, e quando a temperatura e a pressão aumentam no interior do manto, esse magma acaba extravasando para onde? Para a crosta, através dos vulcões. Então, a nossa atividade de hoje é construir um vulcão e as suas partes internas. Ou melhor, a metade de um vulcão, para que nós possamos ver qual que é essa estrutura e por onde sai o magma, que vai se tornar lava na crosta. Vamos lá? Mas espera aí, se nós vamos construir um vulcão, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Então, convidando a professora Ana Cristina de Artes, venha me ajudar. O que nós vamos fazer, professora? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, deram uma missão bem diferente para nós hoje, né? Saímos um pouquinho do normal, mas vamos fazer uma arte, né, professora Sidney? Isso mesmo. Para mim é um prazer estar aqui juntamente contigo para a gente fazer meu, arte, colocar a mão na massa hoje. Colocar a mão na massa. Vamos lá, gente? Vamos. O que nós vamos precisar? Prof, eu sei que a estrutura, já combinei com eles, que nós iríamos fazer de argila, mas como que a gente trabalha, como que a gente modela, qual estrutura nós podemos usar e as cores, prof, me ajude. Então, vamos saber agora. Vem comigo! Então, gente, os materiais que nós vamos precisar para a nossa atividade de hoje, que é a construção de um vulcão aberto, isso, né, prof? Aberto pela metade, prof. Ok. Primeiro passo, você tem que saber o modelo do vulcão que você vai utilizar, ok? Lembrando que nós temos lá na nossa apostila de ciências, na página 4, ok? Do capítulo 4. Exatamente. Depois, nós vamos ter o material principal, que é a argila, né? Esse material aqui, vocês vão estar manuseando, só que para nós prepararmos a argila, nós temos que ter também um pote com água para nós estarmos amolecendo a massa, ok? Prof, e aonde a gente pode encontrar argila? É fácil de achar? Aqui é fácil, né? Eu sei que tinha em floriculturas, aqui próximas da nossa região, Bacaxeri, aqui mesmo perto da Fernanda Noronha, Na própria nós floricultura mesmo, nos bairros, né, geralmente tem a floricultura e vocês acabam encontrando, né? Em algum armazém, próximo ao comércio do seu bairro, você se informa e você consegue encontrar, não é muito difícil não. Ai, que bom, prof. Ok? Então, nós vamos precisar também, antes de colocar a mão na massa, né, diretamente, nós vamos precisar de tintas, né, nas cores amarela, vermelha e marrom, ok? Prof, e a cor marrom dá para fazer de outra forma? Dá para, em vez de comprar marrom, a gente obtém ela de outras cores? Dá sim, tem a mistura de cores. Utilizando as próprias cores primárias, né, você pode fazer uma mistura de cor e formar a cor marrom, ok? Nós vamos também utilizar os pincéis, que é para dar o toque final do nosso vulcão, ok? Prof, dá para assim já terminar de montar e pintar ou a gente tem que esperar um pouquinho? Tem que esperar um pouquinho para a massa ela secar, a argila secar, senão molhada, fica muito úmido ali e acaba não pegando a própria tinta, entendeu? Você também pode ter um auxílio de um secador de cabelo, se você não tiver muito tempo, o tempo não ajudar para você secar a massa, né? Você pode dar aquela ajudinha manualmente. Entendi. Para agilizar um pouco o processo, ok? E, prof, então, eu só quero mostrar esse aqui, ó. Eu montei, pessoal, junto com a Prof. Ana, uma base, uma estrutura sólida em MDF. Mas, em casa, pessoal, vocês podem usar uma bandeja plástica ou aquelas bandejas, formas para bolo, que tem aquela parte prateada, que ela é impermeável à água. Porque, lembrando, a Prof. Ana falou, a argila, ela é moldada com água. Então, se eu tenho essa umidade, eu preciso proteger a minha base. Então, pode usar então os pratos de bolo. Aqui, como eu falei para vocês, a base MDF aqui nós forramos com craft.
Que mais, Profiana, a gente poderia usar? Talvez um papelão firme, Isso. colocando um plástico embaixo. O próprio embaixo. papelão, porque o papelão ele é sequinho, né? Ajuda na questão da base para colocar o trabalho final. Mas depois de seco, né? Isso, depois de Fazer seco. a montagem, a moldagem nele sobre plástico, até para evitar bagunça. Isso. E depois colocar num papelão quando ele estiver seco, para não umedecer essa base e não ter problemas. E não necessariamente totalmente seco. Se ele já tiver ali úmido, ali mais para seco do que molhado, você já pode transferir para a base. Já mais firme? Isso, exatamente. Ok. Então, nós vamos primeiro modelar a massa, né? Geralmente ela vem um pouquinho durinha e não tem aquela facilidade de você manusear nas suas mãos, você sente um pouco daquela dificuldade, então você começa a molhar os seus dedinhos e passar na massa, na argila, para tentar modelar a massa. Sabe aquelas massinhas de modelar que vocês brincavam quando eram menores? E até maiores também, né? Naquele ponto de fazer aqueles desenhos, aqueles bichinhos, é aquele ponto da massa, tá? Da própria argila. Como uma massinha de modelar, Como uma massinha de modelar. Posso ver, prof? Pode. Inclusive, o ponto principal dela é quando você pode modular. Eu vou acabar tirando as minhas luvas aqui, porque para facilitar, tem que colocar a mão na massa diretamente. O ponto principal é quando você faz uma bolinha, tá? Pega um pedacinho da argila, faz uma bolinha, e ela começa a dar o formato da bolinha, tá? Do seu círculo, sua bolinha, certo? Você já está começando a modelar, está num ponto essencial. Assim, prof? Exatamente, de você conduzir a sua atividade, ok? Construir a sua atividade. Prof, o que é ideal? Nós vimos aqui, pessoal, a gente até imprimiu um desenho para vocês, que é o mesmo que nós temos lá na apostila. O ideal, então, é nós começarmos por essa base. Isso, a parte de trás. Isso. Fazemos essa parte e começar a subir? Começamos da base, da parte da base, fazendo como se fosse uma espécie de um quadrado, ok? Então, primeiro vamos deixar a massa no ponto, né? Estou chamando de massa, mas é argila, né? Que é a nossa massa de trabalho hoje, né? Deixar ela no ponto para poder nós começarmos pela base, formando um quadrado, tá? E depois a gente vai subir para o cúmulo. E depois a gente, cúmulo. exatamente. Tem gente que pode começar de cima, mas geralmente, né, é importante você começar por baixo para você ter um trabalho assim mais que você possa observar com mais detalhe e ficar da maneira correta, na verdade, né? Começando por baixo, não de cima para baixo, de baixo para cima. Prof, isso aqui é gostoso de mexer. É muito legal de apertar isso aqui. Sem a luvinha, melhor ainda. Então, vamos lá. Primeiro, trabalhando o preparo da massa, tá? Estou trabalhando toda a massa, deixar no ponto necessário para que a gente possa ir fazendo as formas, tá? Bom, para nós iniciarmos o processo de montagem do nosso vulcão, nós precisamos dividir em partes a nossa argila, né, que é o material principal para a construção do nosso vulcão. Observando a foto aí, a prof. Sidneia vai estar explicando as 3 partes que nós vamos utilizar para construir o nosso vulcão. Depois a gente vai estar montando. Pessoal, o que é interessante de perceber aqui? Para a base, dá para perceber que ela é um L. Tá? Então, a maior quantidade de massa, né, Profiana, seria para essa estrutura de base. Exatamente. Tá? Uma quantidade um pouco maior aqui para o vulcão, para a saída principal, para a cratera principal, e outro aqui para nós fazermos a cratera secundária. Okay? Então, a Profiana separou a massa em 3 partes e nós vamos montar, então, a base em L, a estrutura do vulcão principal e a cratera secundária, a estrutura secundária. Ok? Eu vou montar.
E aí, Profiana, como é que tá ficando aí o nosso vulcão? Então, professora Sidneia, nós estamos aqui desembocando a missão, né? Nós estamos aqui dando jeito e com a mão na massa está saindo. O que nós fizemos aqui, gente? Vocês podem perceber. Nós utilizamos um tipo de um objeto, tá, plano, que pudéssemos revestir ele com a própria argila, né, para facilitar, porque nós não tínhamos uma certa quantidade de argila, assim, digamos que tínhamos a quantidade suficiente para fazer a nossa arte. Mas para ficar fácil, né, a condução da atividade, nós revestimos aqui de argila, tá? 2 pedacinhos de madeira, vocês podem ter um outro tipo de objeto aí, algum tipo de brinquedo, né, um pedacinho de brinquedo plano, né, pode ser de plástico também. O próprio copo descartável, né, professora Sidneia? Isso. Como você pode mostrar para a gente? Olha só, nós esticamos então bem a massa. E para fazer o molde do vulcão, ele é um formato de cone, certo? Então aqui nós usamos um copo, revestimos esse copo e daí modelamos. Isso mais mesmo. ou menos dessa forma. Então, pessoal, o que é ideal para que se mexa com argila, para que se façam estruturas mais firmes, que se tenham essa base que a Profiana falou e também aqui que nós fizemos para moldar um copo. Porque, além da economia também da argila, é mais fácil de secar. É uma estrutura que vai acabar ficando mais firme, né, prof? E é um trabalho mais prático, né, professora? Isso, e rápido, gente. Isso aqui nós Muito fizemos rápido. num tempo bem mais rápido, tá? Então, usando esses materiais para ajudar a revestir, a quantidade de massa que vai é menor, de massa de argila é menor, e a gente acaba reaproveitando também materiais que não iam ser utilizados. Pode ser o copinho, pode ser qualquer coisa que tenha um formato de cone, ou mesmo um papelão que você coloque e faça um formato, né, de cone. Embaixo da base pode ser caixa de fósforo, né, Isso prof? mesmo. São coisas que a gente tem que utilizar para reciclagem e também para aproveitar esse material e diminuir a quantidade da argila que nós estamos utilizando. Então, prof, acho que agora já está praticamente pronto. Isso. E um outro detalhe também, prof, quando a massa ela já estiver ao ponto de nós modelarmos e nós dividirmos, né, parte da base, que é a parte maior, a parte do vulcão, né, da parte de cima, depois que nós modelarmos, como essa parte que você falou, revestindo, né, como cone, né, a parte superior, e depois de revestir a parte inferior, que é a base, nós vamos agora montar, certo? Depois que nós montamos ela, tipo um quebra-cabeça ali, aí a gente vai o quê? Modelando com os dedos, né? Até ficar num formato satisfatório para depois a gente vir com a parte secá-la, né? Toda a estrutura, para terceira parte nós entrarmos com a tinta, a pintura. Isso. Mas, prof, lembrando que como é uma estrutura, uma formação geológica, ela não tem que ser necessariamente tão perfeita. Então, pessoal, não se preocupem assim em deixá-la tão retinha, tão perfeita, mas em modelar, porque isso é uma coisa muito gostosa, muito boa de se mexer. Principalmente, prof. Sidneia, e deixar esses relevos, essas reentrâncias, que é característico mesmo dessa formação, né? E a parte principal também da atividade é eles estarem entendendo o que eles estão construindo, né? Sim. Prof, agora vamos para a secagem, então? Vamos lá, então. Tá aqui a nossa estrutura prontinha. Vamos para o próximo passo. Pessoal, então aqui, ó, nós terminamos a estrutura e algo importante que eu queria mostrar para vocês. Nós fizemos, então, cratera principal, cratera secundária. Prof, empresta um pincel, que eu só quero mostrar ali. O importante que a gente precisa ter aqui, ou pelo menos para indicar, tá? Não precisa ser retinho, não precisa ser tão perfeito. Mas é bacana que nós possamos sair aqui do centro e subir aqui, ó, para a cratera principal. Porque é aqui que vai sair o quê? O magma, ok? Então, aqui cratera principal, cratera secundária, e aqui nós podemos colocar, mas daí com o pincel mesmo, na tinta amarela, as outras saídas, ok? Então, só lembrando, nós usamos aqui as duas bases. As bases, nós revestimos de argila, né? Então, colocamos assim, ok? Lembrando que eles também, prof. Sidneia, eles podem utilizar uma base que eles têm em casa, né? Não necessariamente MDF, né? Sim, sim. E a parte do cone também nós revestimos.
Pessoal, então a parte de trás a gente não está nem mostrando porque nós vamos tirar a foto de frente, tá? Nós estamos mostrando a estrutura do vulcão pela parte da frente. Então, não tem a necessidade de ficar tão perfeito, maravilhoso aqui atrás. Não tem problema, tá? Só precisa ter realmente uma base que vocês possam mover e não ter risco dele tombar ou cair na hora de fazer a foto para enviar para nós. Mas, assim, fazer a estrutura principal, pode usar o copo mesmo, lembrando de revestir o copo. Coloca aqui. Pode colocar para cá. Aqui nós usamos um copinho um pouco menor para fazer essa cratera secundária. E agora usamos também o secador. Acho que vocês viram um pedacinho aqui a gente secando. A massa já está bem menos úmida. E agora nós vamos começar a pintura e depois vamos mostrar a foto para vocês do vulcão finalizado. Professora Ana, muito obrigada pela ajuda. Ok. Lembrando que esse é um trabalho interdisciplinar entre ciências e artes. Então, pessoal, lembrando que essa atividade, como uma atividade interdisciplinar, vocês, quando finalizarem o seu vulcão, vocês devem enviar sua linda foto tanto para a disciplina de arte quanto para a disciplina de ciências, pessoal. Exatamente. Porque ela tem nota nas duas disciplinas. Exatamente. Okay? Então, caprichem, façam um trabalho lindo e maravilhoso, dê o seu melhor porque você é capaz. Isso mesmo, pessoal. Valeu pela aula, professora Ana, de Obrigada, novo, valeu. prof. Sidneia. Aprendi muito, adorei trabalhar com argila, sei que vocês vão Nos gostar. Nos divertimos bastante, né? Isso. Sei que a família também vai gostar, porque é muito bom mexer nisso aqui, vocês não têm ideia. É uma terapia, gente. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.